Se você quer se preparar para a volta de Jesus e ser salvo da grande tribulação, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Em que local será construído o terceiro templo em Israel? Esse é um assunto que desperta a curiosidade de muitos cristãos, ao envolver profecias, história e geopolítica. Vejamos o que a Bíblia e as notícias nos revelam sobre esse tema. O terceiro templo é o nome dado ao projeto de construção de um novo santuário judaico no Monte do Templo, em Jerusalém, onde ficavam os antigos templos de Salomão e de Herodes. Esses templos foram destruídos pelos babilônios e pelos romanos, respectivamente, e desde então os judeus vivem sem um lugar para adorar a Deus com sacrifícios de animais, conforme a lei mosaica. Os judeus acreditam que a construção do terceiro templo é uma profecia bíblica que se cumprirá quando o Messias vier. Eles se baseiam em textos como Ezequiel 40 e 48, que descreve uma visão detalhada de um templo futuro, e Zacarias 6, 12 e 13, que diz e fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Para os cristãos, porém, o terceiro templo é um sinal do fim dos tempos e da manifestação do Anticristo. Eles se baseiam em textos como Mateus 24:15, que diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. E Daniel 9:27, que diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esses textos se referem a um líder mundial que fará um pacto com Israel, permitindo a construção do terceiro templo, mas depois se voltará contra os judeus e se proclamará a Deus no santuário. O apóstolo Paulo também fala sobre esse evento em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, quando diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Portanto, para os cristãos, o terceiro templo não tem nada a ver com a fé em Jesus Cristo, pois ele já é o verdadeiro Messias que cumpriu a lei e ofereceu o sacrifício perfeito na cruz, ele mesmo disse em João 2, 19 a 21, Jesus respondeu, e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Além disso, os cristãos entendem que eles são o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, qual é o local onde será construído o terceiro templo em Israel? A resposta é: no mesmo lugar onde ficavam os antigos templos, no Monte do Templo, em Jerusalém, mas isso não será fácil, pois hoje esse local é ocupado por 2 santuários muçulmanos, a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Esses são considerados os terceiro e quarto lugares mais sagrados do Islã, respectivamente. O Monte do Templo é um dos locais mais disputados do mundo, ao ser sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, embora Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo na Guerra dos 6 Dias, em 1967, o monte permanece sob custódia da Jordânia sob os termos do Tratado de Paz,
os judeus israelenses podem entrar no complexo, mas não podem orar ou realizar cerimônias religiosas por lá. Há uma organização em Israel chamada Instituto do Templo, que se dedica a estudar e ensinar sobre os antigos templos e a se preparar para a construção do terceiro templo. Eles já têm os utensílios e as roupas de sacerdotes e levitas prontos, e estão treinando homens para o serviço no templo. Eles também têm um projeto arquitetônico para o terceiro templo, que seria uma réplica do segundo templo. Mas eles ainda não têm autorização para iniciar essa construção, ao dependerem da vinda do Messias ou de um acordo político com os muçulmanos. Alguns judeus acreditam que o Messias trará a pedra fundamental do terceiro templo, enquanto outros acreditam que ele só virá depois que o templo estiver pronto. De qualquer forma, a construção do terceiro templo em Israel é um assunto que devemos acompanhar com atenção, ao poder ser um sinal profético da vinda de Jesus. Ele mesmo nos alertou em Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Que possamos estar vigilantes e preparados para esse grande dia. Que Deus abençoe a todos. O terceiro templo e Israel, o que tem em comum? Olá, irmãos em Cristo. Hoje quero falar sobre um assunto que tem a ver com a história e o futuro de Israel, a religião. Como a religião afeta a política nesse país? Quais são as principais correntes religiosas que atuam na sociedade israelense? Descobriremos um pouco mais sobre esse tema tão complexo e relevante. Israel é um país que se define como um Estado judeu, ou seja, um Estado que tem como base a religião, a cultura e a identidade do povo judeu. Isso significa que a religião tem uma grande influência na política, na legislação, na educação, na segurança e em outros aspectos da vida pública. No entanto, nem todos os judeus pensam da mesma forma sobre o papel da religião no Estado. Existem diferentes correntes religiosas no judaísmo, que variam desde as mais ortodoxas até as mais liberais. As principais são os judeus ultra-ortodoxos, ou Haredim, que seguem rigorosamente as leis e os costumes da tradição judaica. Eles representam cerca de 10% da população, com uma forte presença no parlamento e no governo. Eles defendem que o Estado deve se submeter à lei religiosa, ou Halachá, e que o terceiro templo deve ser construído em Jerusalém. Os judeus ortodoxos, ou Datiim, que também seguem as leis e os costumes da tradição judaica, mas com mais flexibilidade e adaptação à modernidade. Eles representam cerca de 15% da população e também têm uma participação política significativa. Eles defendem que o Estado deve respeitar a lei religiosa, mas sem impô-la a todos os cidadãos. Os judeus tradicionais, ou Masortim, que mantêm alguns elementos da tradição judaica, mas sem seguir todas as leis e os rituais. Eles representam cerca de 30% da população com uma visão mais moderada e pragmática da política. Eles defendem que o Estado deve preservar a identidade judaica, mas sem interferir na liberdade individual. Os judeus seculares, ou Ilonim, que não praticam a religião e se identificam mais com a cultura e a nacionalidade judaicas. Eles representam cerca de 40% da população, com uma visão mais laica e progressista da política. Eles defendem que o Estado deve ser separado da religião e garantir os direitos humanos e a igualdade para todos. Além dessas correntes judaicas, há também outras minorias religiosas em Israel, como os árabes muçulmanos, 18%, os árabes cristãos, 2%, os drusos, 2%, e os barraís, 0,1%. Esses grupos também têm suas demandas políticas e sociais, que muitas vezes entram em conflito com as dos judeus.
Por isso, a religião é um fator que gera muita diversidade, mas também muita tensão em Israel. A religião afeta as relações internas entre os diferentes grupos sociais, as relações externas com os países vizinhos e as questões existenciais sobre o sentido e o destino de Israel. E você, o que pensa sobre a religião em Israel? Você acha que ela ajuda ou atrapalha a política desse país? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima! O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.